Vamos lá, pessoal, mais um bloco aqui de um vídeo para a gente continuar o nosso assunto de lei de diretrizes orçamentárias, tá? A gente já viu as disposições constitucionais da LDO no próprio texto da Constituição, tá? No artigo 165, parágrafo 2º. E agora eu vou trazer uma curiosidade para vocês, tá? Esse primeiro tópico aqui, que a gente quando está estudando, a gente tende a achar o seguinte: o PPA é o planejamento de médio prazo do governo. Quem traz realmente receita e despesa é a LOA. Certo, isso está certo mesmo. A gente tem que começar com esses conceitos. Mas tome cuidado com essa curiosidade aqui. A LDO pode ser instrumento de autorização de despesa, mesmo que receita e despesa vai estar exclusivamente onde? Na LOA, na Lei Orçamentária Anual. A gente vai ver nos próximos blocos. Mas já estou trazendo aqui uma exceção em que a LDO pode trazer autorização de despesa. Quando é? São dois casos. Aliás, é um caso que eu preciso ter esses dois requisitos. Primeiro, se não houver LOA aprovada até 31 de dezembro. Ou seja, o ideal é, no próprio texto da Constituição, que o envio seja até 31 de agosto, estou falando da LOA, tá? Envio até 31 de agosto e devolve aprovada o legislativo, até 22 de dezembro. Digamos que dia 31 de dezembro ainda não tenha essa lei orçamentária anual aprovada, tá? Então vai começar o ano sem a gente ter essa lei orçamentária anual que traz receita e despesa. E aí o país para, ninguém gasta nada, ninguém arrecada nada? Não, tá? Primeiro, quando não tem ainda uma LOA aprovada até 31 de dezembro, existem 3 casos, tá? O primeiro caso, vai haver despesas que não vão poder ser executadas de jeito nenhum. Geralmente são as despesas com investimento, tá? Até porque investimento leva um volume maior de recursos, um planejamento um pouco maior. Então, geralmente, as despesas com investimento, elas não são executadas, tá? Algumas despesas correm normalmente, como se tivesse LOA aprovada, como se tivesse lei orçamentária anual aprovada. Que tipo de despesas são essas? São as transferências constitucionais, por exemplo, que a União tem que transferir para o Estado ou para o município. Essas são transferidas independentemente se tem ou não LOA aprovada, certo? E tem algumas, pessoal, que elas são executadas em duodécimos. O que é isso? São partes do recurso que eu vou dividir por 12avos e multiplicar pela quantidade de meses até aprovar a LOA. Imagine. Um exemplo prático para você entender. Digamos que eu tenha R$ 1.200, tá? Só um exemplo. R$ 1.200 para gastos no próximo ano. Tá previsto, tá? E eu não tenho LOA ainda aprovada, dia 31 de dezembro. Então, eu não tenho LOA aprovado, eu vou precisar gastar R$ 1.200 no ano que vem, e existem algumas despesas que precisam correr, mesmo que não haja LOA aprovada, tá? Então, como é que faz isso? A gente faz uma previsão. Então, eu pego R$ 1.200, divido pelos 12 meses. Quando eu divido R$ 1.200 pelos 12 meses, a gente vai ter aí R$ 100 para cada mês. Tá? Então, digamos que chegue em março, eu ainda não tenha a LOA aprovada. O que é que eu vou fazer? Vou executar os R$ 1.200, só que eu vou dividir, pelos 3 meses, A gente vai dividir assim, eu vou pegar os 1.200, divido pela quantidade de meses e vou ter aquele duodécimo, tá? Então eu vou executar em janeiro aquele pedacinho, em fevereiro eu executo outro, até março outro. Enquanto eu não aprovar essa lei orçamentária anual, eu vou ficar executando essas partições da lei orçamentária anual como se ela já estivesse valendo. E é isso que o texto chama de duodécimos. E eles têm que ser liberados até o dia 20 de cada mês, tá? Tudo isso está na legislação. Então, para LDO trazer despesa no seu texto, eu não posso ter o quê? LOA aprovada. É um caso excepcional. Chegou 31 de dezembro, eu não tenha LOA aprovada, vai ter alguns tipos de despesa em que elas vão ter que correr normalmente, tá? Então, que tipo de despesa é essa? Despesas com um fundo que a gente guarda dinheiro para desastres naturais, que a qualquer momento pode acontecer. Essas despesas têm que ser executadas, independentemente se tem lei orçamentária aprovada ou não. E as transferências constitucionais, porque são obrigatórias, gente? Já está no texto da
Constituição. Então, para eu ter despesa autorização de despesa dentro da LDO, a gente tem que ter esses dois requisitos. Primeiro, a LOA não foi aprovada até 31 de dezembro, certo? E o próprio texto da LDO tem que trazer autorização para quem? Para liberar esses duodécimos, caso não tenha lei orçamentária anual aprovada, tá? A gente vai ver esses detalhes maiores quando a gente estiver estudando a LRF, tá ok? Então eu só quero que vocês tomem cuidado com, se uma questão afirmar que somente a LOA é que traz receitas e despesas, não. Eu acabei de mostrar o caso que, dependendo da situação, a LDO também pode ter autorização de despesa. Anota aí, cuidado. Outra atribuição da LDO. Eu quero que vocês tomem cuidado o seguinte. A LOA é que traz realmente as receitas, que traz as despesas. As metas são trazidas e estabelecidas na LDO, mas são cumpridas pelas ações governamentais. E as ações estão onde? Na LOA. É como a gente viu desde o começo desse capítulo, né? As leis, os instrumentos de planejamento. O PPA de médio prazo, ele traz as diretrizes, tá? É como se fosse o nosso planejamento estratégico. A LDO faz esse elo e é aqui que tem a dimensão operacional do nosso orçamento. É a LOA que vai trazer as ações para executar minhas políticas públicas. São as ações de despesas, as ações que vai prever as receitas, tá? Então as metas, elas são estabelecidas na LDO, mas são cumpridas por meio da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Outra curiosidade, tá lá no artigo 169 da Constituição, muito importante, tá, gente? Anota isso aí porque isso aqui vive caindo. Artigo 169 da Constituição. O aumento de despesa com pessoal, tá? O aumento de despesa com pessoal não é qualquer tipo de despesa, porque a gente vai estudar lá na LRF, mais lá na frente, que a gente tem alguns critérios a serem observados para a gente gerar algum tipo de despesa. O que a Constituição trouxe foi somente nos casos de despesa com pessoal. Eu tenho que atender dois requisitos. Primeiro, eu tenho que ter autorização, né, dotação específica na LOA. Ou seja, para uma despesa com pessoal ser executada, eu tenho que ter dotação prévia na LOA. E eu também tenho que ter autorização onde? Na LDO. Ressalvados quem? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, exemplo, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul quer aumentar a despesa com o pessoal, tá? Quer fazer essa previsão aí, quer dar um faz-me rir no ano que vem aí para o servidor, tá? Então, no ano que vem, para o executivo, para o legislativo, para algum dos poderes, conceder aquele aumento de pessoal que vai gerar despesa para ela, só pode se tiver o quê? Dotação na Lei Orçamentária Anual e tem que ter autorização onde? Na LOA. Então, digamos, estamos em 2018, né? O presidente da Assembleia Legislativa quer conceder aumento aos seus servidores. Ele só pode, se na LDO agora, de 2018, tiver quem? A autorização para conceder esse aumento, tá? Porque as únicas ressalvas são quem? Empresa pública e sociedade de economia mista, né? A Assembleia Legislativa não entra nesse caso, então ela tem que ter autorização onde? Na LDO. Além disso, tem que ter dotação na LOA, na Lei Orçamentária Anual, porque é a própria LOA que traz quem? Receitas e despesas. Então a gente fechou essa parte de LDO, tá? Essa parte mais introdutória da Constituição. A gente vai aprofundar a LDO quando a gente for estudar a LRF, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá ela vai trazer tantas outras atribuições. E quando a gente estiver estudando a LRF, eu vou voltar também para essa parte constitucional. Por quê? Porque as questões, antigamente, elas faziam questão, elas trabalhavam com os itens que pegava só assim. Segundo a Constituição, são atribuições da LDO. Ela traz itens que todos estão previstos onde? Na Constituição. Mas hoje não. De uns anos para cá, as questões estão misturando as atribuições da LDO, tanto na Constituição como na
LRF, tá? Mas não se preocupe não que vocês vão saber de tudo. Quando a gente chegar lá na LRF, eu vou fazer uma mixagem aqui no quadro com as atribuições da Constituição e as atribuições da LRF, tá? Para você não errar nenhuma questão. Então até o próximo bloco. Tchau, tchau.